Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e nesta videoaula falaremos do microscópio, o aparelho, a ferramenta fundamental para o estudo da célula. Ou seja, não existiria citologia sem o microscópio. É óbvio, nessa videoaula eu não vou entrar em detalhes históricos da descoberta do microscópio. Até na aula anterior eu falei um pouco do Robert Hooke. Só que nesta aula o que eu vou falar mesmo para vocês são dos microscópios que hoje estão aí nos laboratórios. E é eles, principalmente com esse microscópio, que se você entrar para medicina, ou para biologia, ou para farmácia, ou para enfermagem, ou para biomedicina, ou para qualquer curso que seja da área de saúde, que tem que estudar célula, você vai trabalhar. E o teu vestibular ele vai poder cobrar. É difícil cair uma questão de microscopia, mas pode cair. Então é importante aqui para que você possa gabaritar e entender essa videoaula bastante simples. Então vamos lá. Imaginem dois pontos. Se esses pontinhos estão próximos entre si, numa distância de 0,1 milímetro, ou seja, 1 milímetro divididos por 10, nós ainda conseguimos enxergar eles separadinhos. Agora, se eles ficarem mais juntos do que essa distância, o nosso olho não consegue distinguir, vai achar que é apenas um ponto, que eles estão juntos. Porque, pessoal, o poder de resolução do nosso olho não consegue diferenciar coisas mais juntas do que essa distância, que equivale a 100 micrômetros, falei para vocês na aula anterior. Então esse é o poder de resolução do olho humano. E obviamente as células estão num mundo menor do que isso. Aliás, até existe uma célula que tem esse tamanho, sabe qual é? No corpo humano, a maior célula do corpo humano em volume, que são os óvulos. Sabia que a maior célula do corpo humano é o óvulo? Que é apenas das mulheres, e que a menor célula do corpo humano é o espermatozoide dos homens. Curioso, né? Os dois gametas, masculino e feminino, têm os extremos de tamanho em volume das nossas células, né? Dos seres humanos. Então vamos começar falando do microscópio de luz, também conhecido pelo microscópio óptico. Esse é o microscópio que tem aí na sua escola de ensino médio, é o microscópio que você vai utilizar na disciplina de citologia, de histologia e diversas... É o microscópio que você conhece, é o mais comum. Esse microscópio de luz, ele tem esse nome porque se utiliza luz para enxergar as estruturas que você precisa enxergar. Então ele é o mais comum e tem um aumento de até 1.500 vezes. Você deve pensar, poxa, 1.500 vezes é bastante, é muito. Só que mesmo assim tu não consegue enxergar muitas coisas. Mas esse é o mais comum. E se no teu vestibular, na tua prova de vestibular, nem cair alguma palavra chamada micrografias, são fotos feitas a partir do microscópio. Veja essas imagens das fotos feitas. Então, você enxerga para estudar tecidos, para estudar células. Na base, né, das células, na disciplina de citologia, na tua graduação, você vai utilizar esse microscópio. Agora é muito importante que você se ligue em uma coisa. Uma célula é algo muito pequeno. Ela se torna, por ser tão pequena, é transparente. Ela não tem corante próprio. Então, para a maioria das células, quando você vai colocar no microscópio de luz, você tem que usar corantes. Eu faço direto práticas com a gurizada do ensino médio, que é para visualizar a célula da mucosa oral. Então você pega um palitinho, você raspa, coloca numa lâmina, faz um esfregaço e pinga um corante chamado azul de metileno. Esse corante ele tem afinidade por algumas estruturas da célula e aí você consegue enxergar com o microscópio de luz perfeitamente a tua célula. Até rola aquele diálogo, né? Tô olhando você ali. Chega o doutor Albieri, tira a célula, faz um clone, né, de você. O que não é impossível, né? Então vamos lá. Isso aqui é microscópio de luz. Mas eu vou mostrar ele para vocês com essa imagem. Pessoal, o microscópio óptico, esse microscópio de luz, ele tem uma lente ocular e outra lente objetiva. Por isso que ele é dito um microscópio composto. Mais de uma lente é composto. Essas objetivas, essas lentes aqui, elas têm tamanhos variados. Pode ser de 10 vezes, 20, 40 ou 100 vezes, dependendo do microscópio, né? E a ocular, geralmente, ela vem com um aumento de 10 vezes. Isso é importante você saber, porque se o vestibular te cobrar, tem lá uma imagem e tal, qual é o potencial de aumento que esse cientista está trabalhando agora? Ora, você tem que multiplicar 10 vezes de uma lente, mais, por exemplo, 20 vezes da outra lente. Então, 10 vezes 20 seria 200. Ele estaria enxergando as estruturas 200 vezes maiores.
Para que você possa escolher qual objetiva, qual dessas lentes você vai usar, você gira o revólver. Sim, isso aqui tem o nome de revólver. Tu vai girando e vai trocando as lentes. Repara que a lente ocular, ela não muda, é a mesma. Aqui embaixo, você coloca a lâmina. A lâmina é essa que vai vir com determinados corantes, dependendo do tipo de material a ser analisado. Existem corantes especiais para ver núcleo, outros para ver mitocôndria. Então, são vários corantes e aí cada um vai fixar, vai corar determinadas estruturas. Repara que é um microscópio de luz, então ele precisa de luz. Tem uma fonte luminosa aqui embaixo que atravessa o material e chega até lá o olho do observador. Ainda existem duas estruturas que é interessante você conhecer, que é o micrométrico e o macrométrico. Eles servem para subir ou para abaixar essa platina, esta região aqui, essa prancha. E, consequentemente, você consegue focar o objeto, né? Colocando mais para cima ou mais para baixo, você muda o foco. Quando você estiver aí na sua graduação, e se a sua graduação for das áreas de biológicas, você vai se familiarizar, vai mexer bastante nesse microscópio. Agora vamos falar de um outro microscópio, que é o microscópio eletrônico. Moçada, esse aqui é muito caro. Então tu não vai entrar numa aula de citologia e vai ter um monte de microscópio eletrônico. Não, tu não mexe. Normalmente, às vezes, por departamento das universidades, tem apenas um. Tem universidades que nem tem esse microscópio, ou outras universidades gigantes que vão ter um ou dois apenas na universidade inteira. Isso aqui custa, às vezes, milhões de reais para comprar um microscópio eletrônico. E ele tem uma potência tão grande que, se você comparar ele com o olho humano, ele consegue ter um aumento, uma nitidez das imagens mais de 1 milhão de vezes melhor do que a do nosso olho. E em vez de passar luz, nele passam feixes de elétrons. Os elétrons que passam pelo objeto, e por isso que ele é eletrônico, porque tem que ter um computador para interpretar essa imagem que os elétrons mandam para eles. Então você consegue enxergar mitocôndria, você consegue enxergar outras organelas, consegue enxergar o material genético com detalhes riquíssimos. Existe também um tipo especial de microscópio eletrônico, que a gente chama de microscópio eletrônico de varredura. Nesse caso, os elétrons não atravessam o objeto a ser enxergado, a bactéria, por exemplo. Eles contornam essa bactéria ou a estrutura e ele te dá uma visão tridimensional das imagens. Pessoal, as imagens mais fantásticas que tem das células vem desse microscópio eletrônico de varredura, que posteriormente é corado no computador, né? As pessoas colocam as cores artificiais em programas de computador. Agora eu vou mostrar para vocês uma imagem do microscópio eletrônico para você entender mais ou menos como é que funciona. Repara que aqui no microscópio eletrônico de varredura não é uma luz que está passando aqui, né? São feixes de elétrons que passam por todas as estruturas do microscópio. Nesse caso é um microscópio eletrônico apenas. O de varredura, ele contorna o objeto e te dá imagens muito bonitas, muito fiéis às que são realmente daquela estrutura. Na verdade, às vezes eu paro no computador e começo a buscar imagens de microscopia eletrônica de varredura, porque eu acho muito fantástico, eu acho lindo isso. E claro, espero que vocês gostem também. Moçada, essa aqui é uma aula básica de microscópio. Saibam que vocês, se entrar para a faculdade, vão se familiarizar com esse aqui. Agora, se tornarem-se pesquisadores e precisar estudar estruturas mais detalhadas, aí no teu laboratório de pesquisa você vai também começar a mexer, a entender como se mexe no microscópio eletrônico, esse charmoso, né? Então, gurizada, fica aqui o meu grande abraço e não deixe aí de ler a apostila, né, de fazer os exercícios. Nos falamos, ou nos vemos, ou vocês me veem no próximo vídeo. Um grande abraço!